O Gerson Gomes, que, como eu falei, ele é um coronel da reserva, ele postou um Twitter no mês de maio que acusa o senhor de distorcer fatos ocorridos nos dias 8 e 9 de janeiro, né? Inclusive esse Twitter que está aqui, mas para ganhar tempo não vou ler todo, mas ele afirma, como eu acabei de ler, que o Exército teria conhecimento prévio, não é, dos acampamentos e que a autorização para permanecer no local concedida pelo ex-comandante do Exército, General Freire Gomes, e mantida pelo General Arruda, teria um motivo posterior, teria sido posterior a razão aí da exoneração do Arruda. O coronel Gerson Gomes, ele está mentindo? O coronel Gerson Gomes eu não conheço pessoalmente, eu vinha saber que ele era militar na época que ele trabalhava na Jovem Pan, não sei onde ele... Eu sei que ele mora nos Estados Unidos, em Miami, está bem longe da Praça dos Cristais, não sei de onde ele tirou essas conclusões dele. Ele responde a uma sindicância, né? Não sei, não, senhora. Não responde? Não tenho conhecimento. Certo. Eu não vejo com credibilidade para falar. Aí o vídeo, Coronel Gerson Gomes. Pois é, Anselmo, você vê que a bancada do Braddock Show está ficando famosa, a gente já está sendo citado lá na CPMI, né? Se cuida aí, viu, que você que é o apresentador, daqui a pouco sobra para você também. Então, na realidade, essa menção que foi feita pela Elisiane, que teve essa deferência para comigo, né, me homenageou, citando o meu nome lá, ela foi uma menção a um tweet que eu fiz no mês de maio. Abro logo um parênteses para dizer que ela fala de uma sindicância e eu não fui notificado, e se sou sindicado, nunca fui informado disso. Embora ali a assessora dela soprou alguma coisa no ouvido, não sei se é uma forma de intimidação, né, para me alertar que eu já estou sob os olhares ali do pessoal da CPMI, ou talvez até do Flávio Dino, né, já que ela é preposta do Flávio Dino ali naquele trabalho, ou talvez até mesmo do ministro Alexandre de Moraes, quem sabe, né, porque eu já fui citado em alguns instrumentos utilizados pelo Ministério Público Federal contra a Jovem Pan, quem sabe agora a própria Elisiane. Mas eu vou explicar rapidamente que é fácil. Nesse tweet, eu divirjo dessa versão que o general apresenta em 2 pontos. O primeiro ponto é que o general ele alega que aquelas tropas que foram colocadas pelo Exército ali na Praça dos Cristais, na verdade nem foi na Praça dos Cristais, mas foi fechando ali a Alameda, que fica em frente ao QG e que cruza com o eixo monumental, ou seja, impedindo que a polícia entrasse. Ele alega que, na verdade, todo aquele aparato militar que foi colocado de noite foi feito para cercar os insurgentes, né, os perigosos terroristas que estavam voltando, e muitos tinham chegado, inclusive, naquela tarde, e, segundo ele declarou, inclusive, lamentavelmente, né, ele falou lá na CPI do Distrito Federal, que aqueles acampados, eles pensavam que o Exército estava ali para protegê-los, quando, na verdade, estava participando de um cerco que pretendia prendê-los no dia seguinte. Então, eu divergi do general, por quê? Porque as informações que eu tenho, e eu não volto atrás nessa minha opinião, é que o general Arruda, que era o então comandante do Exército, quando ele assume o comando, ele não revoga a ordem do próprio ex-comandante do Exército, o general Freire Gomes, que autorizou, junto com 2 dos seus colegas, né, o comandante da Marinha e o comandante da Força Aérea, sem assinatura do ministro da Defesa. Veja que esse assunto ele demandaria até um pouco de conversa sobre isso, mas eu não vou entrar no mérito. Mas o fato é que houve uma nota oficial à nação, aberta, se eu não me engano, no dia 11 de novembro, assegurando a todos os manifestantes no Brasil, que estavam naquele momento nas portas dos quartéis em todas as unidades da federação, até aproveitando a capilaridade, né, das Forças Armadas, entendiam que ali naqueles locais eles estavam seguros. A gente precisa lembrar que prefeitos, algumas guardas municipais, algumas prefeituras tentaram retirar os manifestantes. Havia uma controvérsia ali, as pautas estavam muito difusas, não havia liderança política. Então, por causa disso, os 3 comandantes disseram, olha, o que diz a Constituição é que, manifestando-se sem o uso do anonimato e pacificamente,
não tem porquê as pessoas serem retiradas e elas poderão se manifestar. Bom, essa ordem ainda estava em vigor e o general Arruda, ele resolveu desmontar os acampamentos de uma forma paulatina. Isso já vinha acontecendo, quem acompanhou sabe que depois do Natal já esvaziou, Réveillon já esvaziou, quando chegou ali no dia 4, 5, 6, já não tinha quase ninguém no acampamento, mas houve a mobilização. E essa mobilização foi para o acampamento, essa mobilização para o dia 9, diga-se de passagem, eu me lembro que eu via que o pessoal queria fazer a manifestação no dia 9, segunda-feira, mas o pessoal começou a chegar dia 7, dia 8, e foram para o acampamento por quê? Porque ainda vigorava aquela ordem de que aquele local era um local seguro para os manifestantes se reunirem. Muitos foram para a rede hoteleira, bem verdade. Se nós observarmos o número de pessoas que estavam na Praça dos Três Poderes no dia 8, vamos ver que a maioria ou era residente de Brasília ou estava na rede hoteleira, porque os que estavam no acampamento foram presos, inclusive, no dia 9, todos foram presos ali, da ordem de 1.300 pessoas, foi bem menos, talvez, do que aquele, 1/5, talvez, do que foi ali para a Praça dos Três Poderes. Então, eu divido do general, e eu, nesse tweet, eu coloquei que ele teve algum tipo de distorção dos fatos, porque ele alega que eles estavam ali para prender, para cercar a população. No entanto, eles estavam de costas para os perigosos manifestantes e de frente para a polícia militar, e não deixando a polícia entrar. Então houve, na realidade, naquela noite, uma noite muito tensa, o próprio comandante do Exército teve que se reunir com o ministro da Defesa, com o ministro Flávio Dino, com o interventor, todo aquele time para acordar o que seria feito no dia seguinte. E a minha segunda divergência com ele é justamente sobre o dia seguinte, que ele, de certa forma, afirmou lá na CPI, e usou até a primeira pessoa, nós prendemos, e eu, a bem da justiça, eu esclareço que essa frase não foi dele, ele extraiu, fazendo uma referência de um documento do interventor. Então ele quis dizer que o interventor afirmou que todas as pessoas foram presas sem nenhum incidente. Então quando ele fala, nós prendemos todos no dia seguinte, ele se refere a esse acordo que foi feito do Exército, inclusive aquele militar que aparece no megafone, orientando as pessoas a entrarem no ônibus, não é do Exército, é da Polícia Militar. Então, o Exército facilitou que a Polícia Militar levasse todos para os ônibus e fossem levados para a Polícia Federal, e houve aquele dia da perfídia, né? E por que o dia da perfídia? Porque essas pessoas foram ludibriadas, elas foram defraudadas, foram levadas para aqueles ônibus para serem presas sem saber sequer que seriam presas. Então, todo esse contexto, eu divirjo do general em 2 pontos. Ele diz que eu estou muito afastado e que ele entende, ele não me conhece, né? Bom, é possível porque ele é mais jovem do que eu já era oficial, ele ainda era cadete lá da Academia Militar, então talvez por isso ele não me conheça, e me viu lá na Jovem Pan e falou, puxa, eu conheço esse rapaz de algum lugar, talvez ele não lembre, mas eu, como sou um pouco mais velho que ele, talvez seja por isso. Mas isso não, eu acho que não traz nenhum tipo de controvérsia. A minha opinião eu mantenho, eu acho que o general Arruda, inclusive, foi exonerado não só por esse início controvertido, mas também, principalmente, quando ele decide não punir o tenente-coronel Cid, ele decide não retirar o coronel Cid da lista de comando que ele comandaria, ele já estava nomeado há mais de 1 ano, há quase 1 ano, e foi uma determinação do presidente Lula de que o Cid não deveria comandar. O general Arruda, na época, resistiu, e o ministro da Defesa, então, resolveu exonerá-lo, inclusive no final de semana que ele estava submetendo uma cirurgia, se eu não me engano, alguma coisa de próstata, um câncer de próstata ou algo assim, mas era uma cirurgia já acertada, e como todo bom militar, né, faz as cirurgias no final de semana de folga, porque até a véspera ele ainda estava trabalhando. E ele foi para lá e foi exonerado no final de semana. Talvez porque começou com o pé esquerdo, com essa rusga aí com Flávio Dino, e depois porque não quis atender ali a determinação do presidente de exonerar ou de retirar o tenente-coronel Cid do comando. Então, essa é a minha versão, mantenho a minha versão. Quem sabe um dia eu possa encontrar o Dutra e a gente tire a limpo, né, essa diferença entre a minha visão e a dele. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.